Você tem dificuldade para conquistar as coisas na vida? Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, eu sou astrólogo e constelador, e eu quero conversar com vocês aqui sobre um planeta, um arquétipo que trabalham a conquista na nossa vida. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando no mapa astral de um planeta chamado Saturno. E no arquétipo, eu estou falando do arquétipo de Saturno, o arquétipo da conquista, né? Saturno, o conquistador. Por que é importante a gente olhar para isso? Saturno foi o conquistador do universo na mitologia grega. Ele era filho de Urano e ele castrou o pai a pedido da mãe, né? Então, a partir dali, dessa castração, ele se tornou o senhor do universo. Mas ele não recebeu um universo pronto. Ele recebeu um universo que estava começando a existir a partir do trabalho do pai e da mãe dele, de Gaia e Urano, né? Então ele pegou uma coisa no início e ele foi conquistando todo o universo. Ele entrou em diversas guerras para conseguir conquistar esse universo, para ele conseguir conquistar tudo o que ele conquistou. E essa é a força do arquétipo de Saturno. Ele conquista, ele não tem medo de começar do zero. Ele não tem medo de se desprender do que for necessário para conseguir conquistar o que ele quer. Ele tem um objetivo claro no horizonte dele e ele corre atrás desse objetivo, né? Tanto que as palavras-chave do Saturno no mapa astral é o quê? Estrutura, conquista, metas, objetivo. Ele é o planeta que rege o signo de Capricórnio. E Capricórnio, todo mundo que conhece um capricorniano sabe quão ambicioso um capricorniano é capaz de ser. Quando ele tem o Sol em Capricórnio, ou mesmo quando ele tem o ascendente ou a Lua em Capricórnio, ela tem uma vontade de conquistar muito grande. São pessoas que têm muita coisa voltada, muito a cabeça voltado para o dinheiro, para o financeiro e para o material, né? Então ele é esse conquistador, ele é essa energia, esse arquétipo que faz as coisas acontecer. Ele está relacionado diretamente com o masculino da família. Então, a nível de astrologia sistêmica, vamos dizer assim, né, numa visão sistêmica da astrologia, tem a ver com o masculino. Então, quando temos a dificuldade de conquistar as coisas na nossa vida, nós estamos falando de uma dificuldade com o masculino da nossa família. Como tá o nosso masculino? Como tá o masculino da nossa família? Quais são as histórias que a gente ouve falar sobre os homens da nossa família, sobre os nossos pais, sobre os nossos avós, sobre os nossos bisavós? O que chega até nós? O que não chega? Que quando a gente para intuir, para pensar sobre algumas histórias, né? Que são as nossas mitologias particulares. São coisas que não são ditas, que estão ali escondidas como segredo, mas tu pega no jeito que a pessoa relata, né? O teu tio falando do teu avô, como é que ele relata, né, as histórias. Às vezes ele relata com um ar de segredo algumas coisas. Então tudo isso faz parte da nossa mitologia particular e que nos leva ou não a conseguir chegar aonde a gente quer, né? Então a gente tem que lembrar que nesse teatro, né, da vida, a gente também tem um papel dentro dessa família e muitas vezes o nosso papel é olhar para essas histórias que ninguém olha, para esses rejeitados, para esses excluídos, né? Para essas histórias que todo mundo simplesmente fecha os olhos e diz, olha, infelizmente foi assim, não tenho o que fazer, né? Então a gente às vezes tem esse trabalho aí de arqueologia, né? De cavar ali nas histórias da família. E essas histórias de família, o masculino da família, como ele é ensinado para nós, vai nos dizer se conseguimos ou não conquistar as coisas na vida, né? Um feminino da família que fala mal do masculino, ele tira a força da pessoa na conquista, entendeu? Então, a nível mitológico, Saturno fez isso, ele começou do zero, ele conquistou todas as coisas. E essa característica ele passa para todos os seus seis filhos ao todo, ele teve, né, com a Reia. Então ele passou essa característica para os filhos, a capacidade de estruturar as coisas, né? Então tu vê Zeus, ele estruturou todo o Olimpo, né? Tu vê Deméter, que era da agricultura, que era da natureza, ela estruturou toda a natureza, né? Tu vê o Poseidon
né? Estruturou os oceanos, tu vê o Hades, ele estruturou o submundo. Então, assim, eles estruturavam todas as coisas. Hera, que é a esposa de Zeus, também era filha de Saturno, né? Ela estrutura a vida familiar, porque ela era a deusa do casamento. Então essa característica é passada para frente. E na astrologia, a gente tem que olhar aonde Saturno está no nosso mapa. Ele está numa casa, ele está num signo. E essa casa e esse signo precisam estar organizados, estruturados. Por exemplo, se você tem Saturno na casa 2, né, o seu talento tem que ser muito bem organizado, tem que ser muito bem estruturado, né? A energia que ele está, se ele está na energia de Áries, por exemplo, então a pessoa tem que ter uma capacidade de iniciativa muito grande, tem que pegar e ter uma força de começar as coisas, né, com muita estrutura, não é simplesmente pegar e eu vou. Não, tem que estruturar essa energia de conquista, de empreendimento que Áries tem. Áries é um empreendedor nato, mas ele vai sem pensar. E Saturno pede que a gente olhe, que a gente estruture, né? Eu quero abrir um negócio, quais são as coisas que eu tenho que saber sobre esse negócio, como é que está o meu concorrente, qual é o preço, que tipo de produto eu vou vender, qual é a margem que eu tenho que aplicar para não ficar no prejuízo quando o processo for concluído, quando eu vender o meu produto. Tudo isso Saturno pede, né? Se eu tenho Saturno na casa 5, eu tenho que aprender a estruturar a minha personalidade, porque o mais importante ali é que eu apareça. Eu tenho que aparecer. A casa 5 é a casa de leão, então eu tenho que aparecer. Mas não é aparecer, botar a cara no mundo por aparecer. Eu tenho que aparecer trazendo alguma coisa para fazer aquilo ali acontecer. Então, às vezes, quando o signo não está organizado, quando a casa não está organizada, pode ser as relações que Saturno faz com os outros planetas do mapa. Se Saturno no mapa está fazendo só relação tensa com os outros planetas, fica ainda mais difícil para ele trabalhar, porque ele já é um planeta exigente, ele requer metas, ele requer objetivos, né? Então, e aí ainda ele faz relações difíceis, ele faz relação difícil com Urano, ele faz relação difícil com Júpiter, ou com Marte, ou com a Lua. Tudo isso ainda dá mais dificuldade acrescenta mais dificuldade para o trabalho de Saturno, né? E às vezes é por isso, vendo o mapa da pessoa, que ela não consegue conquistar as coisas, porque esse Saturno, ele está totalmente tensionado, né? Ele não está vivendo a energia onde ele está, que é o signo, ele não está vivendo a casa onde ele está, que é o local da vida onde ele atua, e ainda por cima, às vezes, a relação dele com os outros planetas não é boa. Então tudo isso tem que ser olhado, às vezes tu precisa constelar 2, 3, 4 vezes o tema ali de Saturno, né? Cada relação tensa que ele faz com o planeta, basicamente poderia se trabalhar uma constelação, para começar a soltar esses laços tensos e começar a fazer uma coisa fluente. À medida que você vai olhando para isso, à medida que você vai constelando tudo isso, essas coisas vão se soltando, elas vão se facilitando, as coisas vão se organizando e aí a coisa começa a fluir. Então requer assim que a gente olhe com carinho para tudo isso. Na constelação a gente vai pegar o Saturno e vai olhar para o masculino da família, como é que estão as relações, as histórias, a gente vai relacionar os dois dentro da constelação para que a coisa possa acontecer, para que a coisa possa fluir, né? Então esse arquétipo ele é poderoso, ele é um arquétipo exigente e ele é um arquétipo que, se você fizer o que precisa ser feito, você vai conseguir tudo o que você quer. Ele entrega desde que você faça a sua parte. Ele exige, ele é um planeta que exige o que a gente chama na constelação de equilíbrio de troca. Ou seja, você faz a sua parte e ele faz a dele, né? Se você não faz a sua parte, ele não faz a dele. Então é um equilíbrio de troca, não é uma coisa dada gratuitamente, não é uma coisa que flui simplesmente naturalmente, você tem que fazer a sua parte. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje, para vocês darem uma olhada no mapa de vocês, aonde está Saturno, em que casa, em que signo, quais são as relações que ele faz com os outros planetas, né? E se você não sabe sobre essas coisas, venha falar comigo, vamos fazer o seu mapa astral, né? Vamos constelar o que precisa ser constelado para que você conquiste tudo aquilo que você sonha, tá bom? E se você curte conteúdos como esse, segue a página para mais.